Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, então nós vamos iniciar hoje o terceiro bimestre. Estamos aí já caminhando pro final, né? Na verdade, estamos no meio, mas já estamos caminhando. E a gente vai continuar a falar sobre os métodos contraceptivos. Então, só para a gente relembrar, nós já falamos sobre a importância dos métodos, nós já falamos que nós temos apenas um método contraceptivo que previne tanto de DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, como de gravidez, beleza? Que é a camisinha, tanto masculina quanto feminina. E nós já falamos também que nós temos 4 tipos de métodos. Nós temos métodos de barreira, métodos hormonais, métodos permanentes e métodos naturais. Falamos já sobre o primeiro método de barreira, que é a camisinha. E hoje nós vamos continuar falando sobre os nossos métodos de barreira. E o primeiro deles que nós veremos hoje é o diafragma, galera. Então, o diafragma, ele é essa estruturazinha aqui, ó. Ele vem dentro de um negocinho desse. Ele tem essa carinha aqui. Ele é composto por uma membrana de silicone em forma de cúpula. Essa formatinho assim, ó. Beleza? Envolvido por um anel flexível. O diafragma, gente, ele deve ser colocado no interior da vagina antes da relação sexual, de forma com que ele fique ali no colo do útero, igual essa imagem aqui, gente. Ele tem que ficar preenchendo ali o colo do útero. Aqui é o colo do útero. Ele tem que ficar... Na verdade, o colo do útero é assim, né? Ele tem que ficar aqui assim, ó. Encaixadinho no colo do útero para impedir com que o espermatozoide entre, com que ele penetre até o útero, beleza? Gente, o diafragma normalmente é recomendado o uso dele junto com outro método, que é o espermicida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele já já. Mas o fato de usar ele como espermicida, ele oferece uma lubrificação maior e ele também aumenta a eficácia. Por quê? Porque o espermicida, ele tem a característica de inibir o espermatozoide. Então, você tá usando ali os dois juntinhos, beleza? É uma confiança a mais. Galera, o diafragma, ele deve permanecer no lugar durante 6 a 8 horas depois do coito. O que é o coito, gente? É liberar os espermatozoides no canal da vagina, beleza? Por quê, gente? Porque você não pode acabar de ter uma relação sexual onde teve a liberação do espermatozoide no canal da vagina, espera 5 minutos e ir lá e tirar o negócio. Sentido. Porque o espermatozoide ainda vai estar ali, o espermatozoide ainda vai estar ativo. Então a gente precisa eliminar todos os espermatozoides ali, ter a certeza de que ele não está mais viável, para depois poder retirar. Então o indicado é de 6 a 8 horas depois da liberação do espermatozoide. Porém, todavia, entretanto, ele deve ser removido dentro de 24 horas. Não pode ficar com o diafragma mais de 24 horas. Então, pode dar inflamação, gente, pode dar irritação. O colo do útero é uma região sensível. Então, né, vamos evitar probleminhas. E aí, agora, a gente já emenda aí no espermicida, beleza? Gente, ele é uma substância química. Ele pode ser encontrado como uma geleia, como um creme. Ele pode ser encontrado em comprimido, que é mais difícil, eu nunca vi comprimido, mas os outros eu já vi bastante. E até mesmo numa espuma, tá? Ele deve ser colocado na vagina, no canal, 15 minutos antes da relação sexual. Galera, vagina, canal interno, não é do lado de fora, beleza? Interno. Então, ele deve ser passado 15 minutos antes da relação sexual. Então, a ideia dele é impedir que o espermatozoide passe para o útero, beleza? Quando ele é usado isoladamente, só ele, não tem uma grande eficácia. Mas quando ele é associado ao diafragma, à camisinha, dentre outros métodos, ele oferece uma proteção a mais. É como se fosse uma coisa a mais que você está fazendo. Detalhe, galera, o espermicida ele tem algumas substâncias que podem provocar algumas reações alérgicas em algumas mulheres. Mas a camisinha também pode provocar, o diafragma também pode provocar. Então, é uma coisa assim, que pode provocar e a gente só descobre se a gente usar e um dia ter reação, tá? Não é uma coisa que tem como a gente descobrir antes. É como eu falei pra vocês, quando a gente fala de métodos contraceptivos, normalmente é tentativa e erro. Não tem como eu saber se meu corpo vai se adaptar ao espermicida, se meu corpo vai se adaptar ao anticoncepcional, ao DIU e assim por diante, tá, pessoal? Por isso que
sempre acompanhado por um ginecologista, sempre. E testando e vendo como que teu corpo lida com isso. Beleza, meu povo? Então vamos continuar. Depois nós falaremos sobre o DIU. O DIU e método de barreira, galera, sim, nós temos dois tipos de DIU. O DIU que libera hormônios, que aí nós vamos falar nos métodos hormonais, e o DIU que não libera, que serve apenas como um método de barreira, tá? Gente, então o DIU, ele é um aparelhinho bem pequenininho, ó, tem essa carinha aqui, ele é flexível e ele é inserido no útero. Galera, diafragma, camisinha, espermicida, você mesmo coloca. DIU não. DIU precisa ser colocado por um médico, beleza? O DIU impede, então, gente, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Por quê? Porque ele é colocado no útero. Então, a ideia dele é impedir que o espermatozoide passe do útero para a trompa uterina, que é onde nós teremos o óvulo, beleza? Gente, quando a gente fala de DIU sem hormônio, a gente está falando do DIU de cobre. Então, o DIU de cobre, o cobre, né, no caso, afeta os espermatozoides, matando-os ou diminuindo a sua mobilidade, a sua movimentação dentro do útero. E isso impede que ele chegue até o óvulo, beleza? Então, como eu já falei para vocês, existem vários modelos de DIU, existem dois tipos diferentes, dentre eles vários modelos. Ele é um contraceptivo que deve ser colocado por um profissional de saúde e ele tem uma confiabilidade ali até que boa, tá? Gente, existem inúmeros casos de mulheres que engravidam com DIU, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu sou muito adepta da ideia de dois métodos contraceptivos. Ah, você não quer usar um hormônio no seu corpo, um hormônio que vai para sua corrente sanguínea, blá, 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 blá. Usa um DIU e uma camisinha, sabe? Usa um espermicida e uma camisinha, enfim. Eu sou sempre muito favorável da ideia de que todo cuidado é pouco, tá, gente? Eu tô meio maluca, mas eu sou muito dessa ideia. Então, eu não acredito muito em só um método, mas o DIU tem uma confiabilidade muito boa, tá, gente? E aí a gente vai entrar agora nos métodos hormonais. Não falaremos sobre todos, mas falaremos um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Gente, então os métodos hormonais, eles servem para controlar ou interromper a ovulação, evitando assim a gravidez. Lembrando que, galera, método hormonal não previne doenças sexualmente transmissíveis, beleza? Método hormonal só previne gravidez, ok? E aí nós vamos falar sobre a pílula contraceptiva oral, nós vamos falar sobre o contraceptivo hormonal injetável, nós vamos falar sobre o anel vaginal, sobre adesivos cutâneos e sobre o DIU hormonal. Então, o primeiro deles, a pílula contraceptiva oral, que é aquela cartelinha normal, que é o que a galera usa assim em massa. Eu acho que 99,8% das mulheres usam a pílula contraceptiva. É um método composto por diferentes tipos de hormônios. Geralmente, ele contém estrogênio e progesterona sintéticos. E isso inibe a ovulação. O anticoncepcional oral, gente, ele também modifica o muco cervical, tornando hostil ao espermatozoide. Então, fora o fato de que a mulher não ovula, o muco também muda a sua característica, o que também não impede, mas diminui a viabilidade do espermatozoide, beleza? O melhor tipo de pílula para cada pessoa é indicado para o ginecologista. Você pode ter que testar outros tipos de remédio. As pílulas, gente, nós temos vários tipos. Cada uma delas tem uma concentração diferente de hormônio, tá? Então, tem gente que se adapta a uma, tem gente que não se adapta, beleza? Então, isso varia bastante. Gente, depois nós temos os contraceptivos injetáveis, tá? E aí nós temos alguns tipos também. Esse método nada mais é do que uma injeção com hormônio que é administrada uma vez por mês ou a cada 3 meses. E aí depende do tipo que você vai usar. E ela também é muito eficaz. Gente, o injetável, ele é indicado para algumas pessoas, alguns casos específicos. Gente que normalmente não consegue lembrar de tomar, gente que tem muita cólica. Tem várias indicações, tá, gente? Eu não sou médica para falar para vocês. Como eu já falei para vocês 200 vezes, ginecologista é a única pessoa que pode falar com propriedade sobre isso com vocês, tá?
mas ele funciona da mesma forma que a pílula. Mas é uma dose cavalar de hormônio que você toma uma vez por mês, beleza? Ou a cada 3 meses. Depois nós temos o anel vaginal. Eu confesso para vocês que eu achava que o anel vaginal não era muito comum, mas eu acabei pesquisando um pouco mais sobre. E ele é um método até que bem utilizado, sim. Eu achava que era super raro, mas parece não ser tão raro assim. Ele tem essa carinha aqui e ele é colocado também no colo do útero. Então, ele é um anel fino e flexível que deve ser colocado na vagina, tá, gente? Gente, não é no colo do útero, ele é na vagina, mas ele é pegando ali próximo ao colo do útero. Durante 3 semanas, na 4ª semana, o anel vaginal tem que ser removido e aí reinserido depois de uma pausa de 7 dias. Então, ele fica 3 semanas, tira, fica 7 dias sem, coloca um novo anel vaginal, beleza? Ele também tem estrogênio e progesterona, que são absorvidos à circulação sanguínea, né? E levam também à inibição da ovulação. Gente, quando a gente fala de método hormonal, na maioria dos casos nós vamos estar falando de progesterona e estrogênio e de inibição da ovulação, tá bom? Claro que além da inibição da ovulação, alguns métodos também fazem outras coisas, mas a inibição é o básico. A sua indicação e o uso devem ser feitos com o acompanhamento de um ginecologista, sempre, tá, gente? E esse método, ele não pode ser utilizado por mulheres que apresentam históricos de coágulo de sangue, tá? Então, mulheres que têm isso, que já tiveram derrames, ataque cardíaco, alguns tipos de câncer, ele não é indicado. Então, gente, é o que eu falo para você lá de novo. Ginecologista sempre. Só um ginecologista para dizer o que é bom, o que não é, o que deve tentar e o que não deve, tá? Gente, um outro método hormonal são os adesivos cutâneos com hormônios. Então, eles são adesivozinhos mesmo, com estrogênio e progesterona. Esses hormônios vão ser absorvidos pela pele e vai cair direto na circulação sanguínea, beleza? Então, ele vai direto para o sangue. Esses adesivos devem ser usados por 21 dias. Depois, 7 dias de pausa, mais ou menos a mesma coisa dos outros, né? E inibe a ovulação da mesma forma, beleza? Gente, contraindicações dele, mais ou menos a mesma coisa do anticoncepcional, porque libera o hormônio do mesmo jeito, só que um você toma, o outro você coloca na pele, tá bom? Galera, tem um tipo de anticoncepcional que vem crescendo aí um pouco também. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem uma duração bem longa, é bem bacana, que são os implantes. Então, ele é colocado debaixo da pele do braço, normalmente, tô mostrando para nada, né? Normalmente nessa região aqui. E ele libera progesterona sintética. Ele vai liberando, gente, de pouquinho em pouquinho, tá? Ele não libera toda uma vez, não. Ele vai liberando de pouquinho em pouquinho, cai na corrente sanguínea. Ele tem uma alta eficácia, tá? Ele pode ser utilizado 4 semanas depois do parto, coisa que o anticoncepcional não pode. Você precisa de mais tempo. O anticoncepcional pílula, tá, gente? E ele tem a duração de até 3 anos. O valor dele, eu pesquisei porque eu achei muito interessante. Então, o valor dele varia de 900 a 2.000 reais. E é aquele negócio, né, gente? Dura até 3 anos. Será que dá para confiar? Mas pelo que eu li, ele é um método bem confiável, sim. Não é um método muito difícil de colocar. Também é aplicado por um médico. Mas eu achei ele muito interessante porque ele pode ser usado logo depois da gravidez. Perdão, logo depois do parto, né? Não da gravidez. E ele libera taxas pequenas de hormônios diariamente. Então, eu achei ele muito interessante. É um método aí que vem crescendo. E, por último, o DIU com hormônio. Beleza? Gente, o DIU com hormônio, ele normalmente é conhecido como Mirena, tá? Eu até coloquei a foto aqui, vocês acham para comprar como Mirena. Ele é um dispositivo pequeno, macio, em forma de T, mesma coisa do outro. Só que ele tem um reservatório de hormônio. E qual hormônio é? A progesterona. Então, a progesterona é liberada de forma contínua, também diariamente, pequenas doses, colocado ele no útero e vai liberando isso. Eles apresentam, gente, palavra difícil, levonorgestrel, não li certo. Eu nunca leio essa palavra certo. Nevorgestrel? Não, nevonorgestrel. Essa palavra aí, tá, gente? Essa palavra aí, ela é a substância ativa de um
progestrógeno muito utilizado. Isso é sintético, gente. Então, quando a gente fala de coisas sintéticas, pode dar ruim. Tem mulheres que não se adaptam e não conseguem usar o DIU com o hormônio, tá? E, gente, ele tem algumas indicações de como usar, quando deve ser colocado. Eu sei que o DIU, quando você coloca ele a primeira vez, você tem que fazer revisões constantes, porque ele pode se mexer, seu útero pode não se adaptar. Conforme movimentos do próprio corpo, ele pode sair de lugar. Então, assim, tem todo o acompanhamento. E isso não serve só para o DIU com hormônio. O DIU sem hormônio também precisa ser feito este acompanhamento, tá, gente? Então, eu acho que assim, a primeira vez você tem que ir depois de 15 dias ao médico, depois de um mês, depois de 3 meses, é alguma coisa assim. E aí, nesse meio termo, tem a galera que acaba engravidando, porque ele acaba mexendo. Mas assim, gente, não tô falando isso para desmerecer o DIU, tá? O DIU é um excelente método contraceptivo. Mas também tem pessoas que engravidam com anticoncepcional. Então, assim, gente, nenhum método é 100% confiável, tá? Nenhum. A grande maioria tem lá seus 98% de confiabilidade, mas nenhum é 100%. E aí, galera, eu trouxe a pílula do dia seguinte aqui pra gente encerrar a nossa aula. Eu vou até arrumar esse slide depois que ela tá como métodos hormonais. Galera, pílula do dia seguinte não é método contraceptivo. Pílula do dia seguinte não é método contraceptivo. Ele é método emergencial. Não pode usar pílula com frequência. Não é vou lá ter uma relação sexual desprotegida, vou tomar uma pílula. Semana que vem vou lá de novo, vou tomar. Gente, não vai arregaçar o teu corpo. Por quê, galera? A pílula, ela impede a ovulação. Além de deixar ali totalmente imprópria a região para a sobrevivência do espermatozoide. Por isso que ela deve ser tomada até 72 horas depois da relação. Gente, quanto mais cedo você tomar, melhor é a eficácia da pílula, ok? Mais cedo tomou, melhor é a eficácia dela. Gente, a pílula do dia seguinte, ela é uma cacetada de hormônio no teu corpo. Ok? Então, na verdade, a gente tem que tomar duas, né? Você toma a primeira até 72 horas e depois você toma a segunda 12 horas após tomar a primeira. Então, gente, pílula do dia seguinte não é brincadeira e não é método contraceptivo. É método emergencial. Ah, eu usei camisinha, a camisinha estourou. Tava no meu período fértil. Toma a pílula. Ah, eu tive que trocar a minha cartela de remédio, eu não consegui tomar, não consigo usar camisinha. Toma pílula. É casos assim, gente, emergenciais. Pílula do dia seguinte não foi feita para se tomar todo mês, tá bom, gente? Galera, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai falar. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês sobre esses métodos que nós falamos e aí a gente vai falar sobre os métodos permanentes. Beleza? E aí eu acredito que a gente já fala sobre os métodos naturais também. Então, para a aula de hoje era isso. Espero que vocês estejam conseguindo entender esse conteúdo. Gente, anotem as dúvidas, tudo que vocês tiverem de dúvida, de curiosidade, para a gente conversar. Lembrando que toda quarta-feira a gente está juntinho pelo Zoom e lá a gente pode conversar um pouco mais, pode tirar dúvidas, revisar o conteúdo. E aí, na próxima aula, então, a gente assiste os videozinhos e a gente dá continuidade ao conteúdo, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês, espero que esteja tudo bem com vocês e até a nossa próxima videoaula.